Bom dia, bom dia! Comecei a transmissão, caiu, voltando. Bom dia, vou começar do zero, que esse assunto é muito importante. Cultura organizacional. Uma repercussão de um artigo publicado no Papo RS, no Papo de RH, por mim, através de uma reflexão sobre a importância da cultura organizacional e como ela se desenrola dentro das empresas, utilizando os recursos dentro do marketing junto com os departamentos de RH. E eu te lanço um desafio maior aqui, a trazer isso para o contexto do marketing e da área comercial para você fazer um golaço aí em termos de gestão. E eu já vou te explicar como é que funciona, porque afinal de contas nós temos grandes mestres da área acadêmica, tanto do marketing quanto na questão dos próprios estudos e conceitos da cultura organizacional, quanto também nas vendas estratégicas, falando de todo esse potencial, e nada a gente consegue se a gente não tem relacionamentos poderosos entre os departamentos da empresa para fazer isso acontecer. Então veja bem que cultura organizacional, e a gente já falou muito sobre isso nas últimas transmissões, trata de valores, missão, propósito, né, que impulsionam os mercados, impulsiona a liderança. Sem isso a gente não consegue fazer liderança. Vê se faz sentido para você. Sem cultura organizacional a gente não consegue fazer liderança, a gente não sabe nem o que a gente vende, a gente não consegue nem fazer nosso time ter energia, eficiência ou eficácia. Então, quando a gente trata de cultura organizacional, o maior desafio sempre é implementar isso dentro do meu negócio para com as minhas equipes e fazer acontecer no contexto de liderança mesmo. Quiçá também implementar essa cultura organizacional dentro dos meus processos de comunicação para que os meus clientes externos, o meu público, perceba de fato quem eu sou. De fato, quais são os meus princípios, o que me faz me conectar com aquele público, aquela persona. E aí a gente entende que marketing não é só fazer barulho, mas sim entender quais são as dores do meu cliente, de verdade desenhar um avatar, de verdade conversar com aquela pessoa que precisa do meu negócio. Então, quando a gente pensa em cultura organizacional, a gente pensa em responder todas essas questões, criando o quê? Uma estrutura que envolve pessoas, isso é muito importante, bom dia, uma estrutura que envolve pessoas e processos organizacionais. E o desafio aqui de todos os pais das teorias de marketing, administração, enfim, dizem, o desafio de uma cultura organizacional é de fato implementar isso dentro do negócio, fazer com que toda a cadeia produtiva ali esteja engajada no que é de fato essa cultura organizacional. Agora, aqui está o segredo, aqui está o pulo do gato, o que faz essa cultura organizacional acontecer, uma vez que eu tenho ela desenhada, é de fato a comunicação assertiva com os departamentos. Ou seja, é de fato o endomarketing. O endomarketing organizado e orquestrado tanto por gestores de recursos humanos quanto equipe de marketing mesmo, né? Então, é sobre liderança, é sobre estímulo à gestão de pessoas dentro de uma comunicação pensada e estratégica. Isso é utilizar o endomarketing para implementar uma cultura organizacional dentro do negócio que faz com que haja dentro da empresa maior produtividade, maior eficácia nos resultados, né? E também junto com o público externo, essa apresentação de valores, enfim, que vai fazer com que eu tenha valuation, vai fazer com que meu produto tenha um valor agregado maior, né? Então, nesse contexto, a gente começa a entender a importância do afinamento, do alinhamento entre os departamentos para falar sobre essa pauta de cultura organizacional que é tão importante e é tão como sendo um grande, de fato, diferencial junto com os mercados. Eu já falei em algum outro momento sobre a ferramenta Vril, que trata de uma reflexão sobre os diferenciais mercadológicos para que eu tenha vantagem competitiva dentro da minha área de marketing, dentro da minha área de gestão. E aqui eu começo a desenhar, quando eu penso em implementar uma cultura organizacional e de fato eu colho resultados disso, eu consequentemente tenho boas respostas e boas pontuações dentro dessa ferramenta Vril. Logo, eu consigo entender que de fato, como matemática, 1 mais 1 é 2, eu consigo entender que de fato eu tenho vantagem competitiva. E eu comunico isso, eu vendo mais, eu tenho mais resultados e eu tenho mais vantagens em todos os sentidos, da cadeia ali de produção,
execução, de entrega, eu consigo me destacar no mercado e eu consigo logo ter liderança, eu consigo influenciar, né? Então, o endomarketing, ele pode ser tanto organizado pelo departamento de RH quanto pelo departamento de marketing para fazer essa cultura organizacional acontecer, logo as minhas vendas acontecerem e minha produtividade interna também, aumentando margem de lucro e aumentando, de fato, vantagem competitiva, né? Então, qual o melhor cenário? O melhor cenário é um projeto, uma estratégia colaborativa, tá? Entre RH e marketing, para que eu possa estruturar uma cultura organizacional. Agora, a pergunta que fica e que não quer calar é: você tem uma cultura organizacional de fato que funciona? E eu te lanço um desafio maior. Vamos pensar fora da caixa, vamos aumentar essa visão da importância da cultura organizacional e fazer ela criar mais velocidade e fazer o que poucos players fazem, os que fazem têm muito sucesso mercadológico, que é também trazer a área comercial para dentro desse contexto. O que seria uma área comercial dentro desse contexto? Uma área comercial dentro desse contexto seria eu também ter estratégias de vendas internas, não só dos produtos e serviços que a própria empresa produz, sendo consumidos pelas próprias pessoas que produzem, mas o que isso seria uma vantagem competitiva de N formas, e a gente pode tratar mais disso como que isso te dá um vril. Agora, uma alavancagem de vril, né? Agora, eu também tenho que pensar que instalar uma cultura organizacional é sobre vender um conceito e vender uma ideia. Logo, eu tenho estratégias ali comerciais que eu posso utilizar de N formas, que são as mesmas estratégias utilizadas para que eu venda um produto ou um serviço. Vender um conceito, vender uma ideia é uma venda potencial. É isso que a gente faz, por exemplo, na assessoria de imprensa, quando a gente quer vender uma pauta para o mercado, quando a gente quer convencer alguém. Aqui entra muito a arte de influenciar pessoas, a arte da negociação, que a gente sempre tanto fala com a nossa querida Sandra Stivel, que é especialista nessa área, né? Então, se eu pegar os conceitos de Edgar Schein, que é nosso pai que desenvolveu o conceito da cultura organizacional nessa área, né? É o mestre dos mestres nessa área. Ele identificou que conjunto de valores, de crenças e práticas compartilhadas dentro de uma empresa é o que trata a cultura organizacional, e isso tem impacto diretamente no funcionamento e no desempenho de todos os resultados, sobretudo de vendas, né, e de produtividade. Quando a gente junta os conceitos de Edgar Schein, né, e Edgar Schein faleceu em janeiro de 2023, então é muito vivo ainda esses conceitos, essas teorias, e na minha visão só tende a crescer, a ser mais aprofundado e difundido, porque afinal de contas é realmente o que traz um diferencial para as empresas e uma vantagem competitiva. Se a gente une essa visão de Edgar Schein com a visão de Michael Porter, que é o nosso pai da administração moderna, né, lembrando que Porter ainda é vivo, nós estamos aqui em 2025, né? Ele criou os modelos, né, conceituados como as 5 forças de Porter, mas para nosso tema aqui, para o nosso debate, sobretudo a identificação da cadeia de valor dentro de uma empresa, isso tudo ajuda as empresas a formularem estratégias para diferenciais de mercado. Se eu tenho diferenciais de mercado, eu posso ter boa estratégia de marketing, né? Ou seja, de comunicação assertiva com os públicos, né? De relacionamento com os públicos. Agora, se eu sequer tenho esse conceito de criar valor para a minha marca, criar valor para meus serviços, criar valor para para os meus produtos, eu sou só mais um, eu vou ser só mais um. Eu não consigo ultrapassar a régua que a gente chama aquela régua de valor, né? Aquela régua básica que me coloca numa vantagem de fato competitiva diante do meu concorrente. Se eu não tenho vantagem competitiva diante do meu concorrente, vai ser difícil liderar. Se eu não tenho esse olhar estratégico dentro do meu negócio, vai ser difícil eu, de fato, criar estratégias de marketing e comunicação assertiva com o mercado que sejam sustentáveis e verdadeiras, porque toda mentira ela é uma casca. Então eu posso até enganar o mercado por um tempo, mas eu não me sustento nisso, né? Então, aliado a isso, se a gente for se a gente for buscar lá emprestado das estratégias comerciais da área de vendas, né? Como, por exemplo, os conceitos de Napoleão Hill, Brian Tracy, Dale Carnegie, né? Brian Tracy ainda vive. Agora, se a gente for pegar esses conceitos de Napoleão Hill, por exemplo, né, que é falecido nos anos 70, que traz conceitos de influenciar pessoas, de liderar
através de uma cultura organizacional, através da visão de que empresas bem-sucedidas, de fato, elas são aquelas que criam essa cultura organizacional forte, baseada em propósito e baseada em objetivos claros. Isso permeia qualquer gestão, isso permeia qualquer estratégia, isso é venda porque é influenciar pessoas. Se a gente traz tudo isso e coloca num cesto, a gente vai entender que a área comercial e a cultura organizacional, alinhado com marketing, alinhado com gestão de pessoas, alinhado com uma energia interna que eu tenho, calcada em princípios, faz não só uma conexão com os públicos, com os mercados acontecerem, mas algo que é um entusiasmo sobrenatural sobre aquilo que deve ser feito todos os dias com muita alta performance, né? E para um time de vendas performar, para um time de produção performar, para um time de marketing, de comunicação assertiva performar, de atendimento ao cliente, saque, FAQ, pós-vendas, enfim, performar com entusiasmo, alegria, empatia, que são as premissas da comunicação assertiva, a verdade, a transparência, né, tudo isso, o amor, sobretudo, em todas as relações, eu preciso entender instalar essa cultura forte, onde a liderança, a comunicação interna e o propósito da empresa sejam bem alinhados. Vê se faz sentido para ti, tá? Vê se faz sentido para você. Agora, como integrar tudo isso, né? Fica a pergunta, como integrar tudo isso? Eu preciso ter estratégias de alinhamento, como, por exemplo, campanhas internas, marketing, né? Que é o alinhamento entre sales e marketing, ou seja, times que vão fazendo ali a passagem entre hoje os tradicionais leads da área do marketing, da comunicação para a área de vendas. Então eu preciso ter esse azeitamento, eu preciso ter essa parceria entre os departamentos, que é algo que a gente não vê hoje ainda muito presente dentro das empresas. Então esse conceito, mais do que nunca, é importante ser comentado, né? Aliás, eu vejo algumas empresas até estimulando as rixas entre marketing e vendas, né? E até uma rixa entre esses departamentos, incluindo inclusive o RH. Então, esses treinamentos internos que tratam de posicionamento, diferenciais competitivos, argumentações de vendas baseados no branding da empresa, e o branding fala muito, ele necessita muito da cultura organizacional, ele se faz com cultura organizacional, ele é extremamente relevante para o sucesso do que a gente está falando aqui agora. Essa integração do RH, tá? Com a cultura e o endomarketing, ele se dá através de um plano de desenvolvimento vencedor, tá? Ou seja, eu tenho um time vencedor, eu tenho alianças fortes, eu tenho parceiros internos, tudo isso faz parte do ecossistema da empresa, e onde eu tenho esse empoderamento da equipe no sentido de trazer todos para a liderança, para o propósito, para a proatividade, para o protagonismo, faz com que a minha empresa, ela realmente tenha uma alavancagem muito grande. Claro, todas as empresas devem manter uma hierarquia, devem manter um respeito sobre essa hierarquia, né? Todas as empresas têm as suas classificações sobre funções, seus cargos, né? Tudo existe aí toda uma linha de raciocínio básica em termos de administração que tem que ser seguida, porque regras existem para serem cumpridas, né? Se não há regras, não há relacionamento saudável, né? Porque aí vira uma bagunça. Então a gente tem que respeitar essas regras, mas entendendo que dentro de cada quadrado nós temos potenciais lideranças, nós temos potenciais protagonistas, onde aparece esse protagonismo, ele pode e deve ser reconhecido e estimulado. Então, quando eu tenho essa visão de amor sobre o propósito do outro, do colega, alinhado com o propósito maior da empresa, eu consigo facilmente implementar uma cultura organizacional, alinhar essa cultura. E onde eu alinho essa cultura, eu tenho uma fortaleza de equipe, porque empresas são feitas por pessoas. Relacionamento com o mercado, relacionamento com o cliente são feitos por pessoas. Ainda que exista a questão dos chats, dos motores, dos motores, né, de relacionamento, enfim, eu ainda tenho, no final das contas, por trás de tudo isso, seres humanos conversando com seres humanos, né? E nunca, embora a IA esteja aí tendo uma seção muito forte em termos de comunicação com o mercado, nós nunca tivemos um momento em que haja tanta demanda de relacionamento como os que temos presenciados e vividos hoje. Então, eu entender como funciona o meu público, eu conversar com o meu público é um extremo potencial competitivo, tanto que a gente fala, de acordo com os princípios de valores, que conexão única com o cliente se faz sobre utilizar esses mecanismos de inteligência artificial para estar no máximo de lugares possíveis
possível, conversando o máximo possível com meus clientes, né, com a ajuda dos motores, mas sempre me conectando com a pessoa, com a experiência da pessoa, com as dores da pessoa, com os sonhos da pessoa. Isso é que faz uma marca ser de verdade forte e galgar uma liderança aí que é única, que influencia, que inspira, né? Agora, como é que eu faço isso? Através de um plano de desenvolvimento, né? Vencedor, através de programas de reconhecimento, através de gamificação, mas talvez através de pesquisa de clima organizacional, né? Então, esse estímulo à liderança e à comunicação assertiva, ela se dá na integração de recursos humanos, marketing e ouso desafiar comercial, ou desafiar porque raramente vejo, né? Raramente vejo. Na verdade, a gente encontra isso só nos livros, né? Na prática, no dia a dia, é cada um fazendo o seu e a gente não consegue colher muito esses propósitos, né? Então, desenvolver essas lideranças é sobre estimular a mentoria interna, o protagonismo interno, reuniões independentes, né? Onde as coisas fluem sobre a confiança de que as equipes estão trabalhando dentro de uma linha assertiva. Por mais que elas erram, elas estão buscando trabalhar dentro de uma linha assertiva. Eu me lembro de uma entrevista, de um podcast que a gente fez com o Vini do X, né? O dono da rede de franquias, e ele estava dizendo assim, que desde que um líder, enfim, ele erre dentro da cultura organizacional da empresa, tá tudo certo, né? Então, a questão não é errar, a questão é, tu tá errando baseado na cultura organizacional, ou seja, tu pode ter realizado tomadas de decisões erradas, né? Prejudicado, por vezes, a empresa ou até o atendimento ao cliente, mas no final das contas, tu errou tentando acertar a cultura organizacional, se sim, tá tudo certo, tá tudo perdoado, porque o que vem é um aprendizado, né? Senão, a gente tem que revisar algumas coisas. Agora, como é que eu vou identificar essa linha da verdade que funciona para o meu negócio se eu não tenho nem a questão da cultura organizacional bem estruturada e bem implementada? Então, essa comunicação interna estruturada, ela trata de abastecer canais diretos com todos os meus times, né? Seja os internos dentro dos departamentos, seja com os externos, que é as vitrines aí de comunicação, as pontas de comunicação com o cliente. E as consequências, para a gente encerrar de tudo isso, é o maior engajamento de todos, né? Sendo todos os clientes vencedores, vendedores, né? Quando eu tenho uma cultura organizacional bem estabelecida com um público externo, eu consigo, como consequência, os meus próprios clientes vendendo meus produtos. Então, e se for do ponto de vista interno, eu tenho uma melhoria nos discursos de venda sobre a empresa. Eu tenho um fortalecimento da minha empresa de buscar pessoas boas a quererem estar no lugar desejado, que é o meu negócio. Então, eu vou aumentar também a minha auto-performance. Eu vou mitigar ruídos de comunicação que acabam com vários processos, né, internos. Então, com demoras, com limites de prazo ultrapassados. Então, eu vou ter uma redução importante de turnover, porque na hora da entrevista eu já deixei claro ali qual é a cultura organizacional do meu negócio, e a pessoa ali, ela vai entrar já sabendo o que espera, o que a empresa espera dela, né? E com isso tudo, eu vou ter uma proposta de valor mais enriquecida, uma abordagem mais consultiva, tanto externa quanto interna. Eu vou ter um funil de vendas mais organizado, porque eu vou ter ruídos e processos mais respeitados, né? Então, essa proatividade, esse querer fazer acontecer dentro do que puxar a empresa para um lado que compete a todos e de forma igual, porque todos estão vestindo a mesma camiseta, todos estão puxando a corda para o mesmo objetivo, as coisas com certeza funcionam, e funcionam de uma forma muito rápida, muito ágil, muito embasada. Então, é necessário que as empresas hoje, as que não têm, comecem a pensar sobre não só qual é a sua cultura organizacional, e isso é marketing, isso é administração, como também, e sobretudo, como é que eu vou entrelaçar todos os meus departamentos internos para que a coisa de fato aconteça e não fique só na teoria, né? Mas que fique de fato dentro do DNA, como diz a minha colega Ana Paula Ferreira,
dentro do DNA, lá no DNA de cada um que faz a empresa acontecer. Isso reverbera essa energia que o cliente capta, o cliente compra, tá? Isso é valuation, isso é vantagem competitiva, isso nos dá aí um direcionamento para a gente iniciar a próxima pauta, que é o VRIO, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais no VRIO, que é extremamente importante, né? A gente já falou sobre isso, como eu disse, mas a gente vai aprofundar mais, porque vantagem competitiva é sobre liderar mercado e é sobre fazer marketing, tá? Até amanhã, tenha um excepcional dia, amanhã a gente volta com mais 7h37.